Vou ficar aqui sendo rádio escuta da Isso. NASA e qualquer novidade eu volto com vocês. Toca da Inat. Maravilha, Sam, valeu. Samuel Puncher, tá? Diretamente da redação de São Paulo, trazendo todos esses detalhes da NASA, diretamente da NASA. Bom, a gente vai conversar agora com a farmacêutica, mestre em biotecnologia aeroespacial, a Patrícia Lazarotto, que entende tudo aí da logística da alimentação, da missão, desses testes feitos nos corpos dos astronautas. Muito obrigada pela entrevista, Patrícia. Boa noite. Desculpa te deixar esperando aí um tempinho, mas é isso. A gente vai atualizando tudo que vai chegando de novo. Inclusive, talvez durante a nossa conversa eu tenha que te interromper, mas a gente volta com todas as informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite a todos os espectadores aqui do Metrópolis, nesse momento histórico que estamos vivendo. Então, é perfeitamente compreensível, né? Hoje é um dia que não é um dia normal na vida de todo mundo, né? Na vida de todos os terráqueos. Acho que hoje temos... Hoje não, né? Esses últimos dias têm sido dias históricos, então, perfeitamente compreensível, e nós estamos aqui justamente para isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, e vai ser um prazer conversar aí com o pessoal e contigo acerca desse assunto que é tão importante para nós terráqueos aqui, né? A alimentação dos astronautas e mais todos os testes que estão sendo feitos com eles aí nessa viagem para a Lua. Ao longo dessa cobertura toda, né, dessas lives que a gente vem fazendo aqui no Metrópolis.com, desde a outra quarta-feira, de quando eles fizeram a decolagem, a gente está aprendendo tantas novas não, né? Mas pra gente que não conhecia, cargos, funções, especialidades, assim como a sua. Eu achei muito impressionante, achei muito legal. Acho que sua primeira resposta pode ser sobre o que você estuda exatamente, e aí já pode falar sobre a alimentação deles, que foi um dos pontos tão curiosos, né? Sempre mas dessa vez com tanto recurso tecnológico de imagem, a gente conseguiu ver. Eles fizeram alguns vídeos também, né, explicando, já comeram até camarão durante a missão Artemis 2. Então, queria que você falasse sobre a sua especialidade e também sobre o que a gente viu já da Artemis 2. Ótima pergunta, Natália, até porque não é do grande domínio público, né? As pessoas não têm muito essa noção do como o espaço é colaborativo, né? Algo que nós sempre falamos na área, em entrevistas e em outras oportunidades, palestra, aula, é como o espaço é colaborativo e como todas as profissões, elas são super importantes para o sucesso dessas missões, o sucesso, na verdade, inclusive não só dessas missões, o sucesso de toda a tecnologia que nós temos aqui na Terra, né? Eu estudo biotecnologia farmacêutica, sou mestre na área, e só para as pessoas entenderem, para o público entender, que eu acho que é muito bacana, que converge muito com o que nós estamos falando aqui, a estação espacial, ela nada mais do que um grande laboratório de testes, né? Então lá você consegue ter, em condição extrema, você consegue testar novos materiais, inclusive medicamentos. Não é do domínio público, mas a maioria dos medicamentos que nós temos aqui hoje, os lançamentos, as novas tecnologias são testadas primeiro lá, porque a microgravidade e a radiação, elas causam alterações importantes tanto nas sinalizações celulares como nos corpos das amostras ou dos astronautas, que nos fazem entender melhor as doenças e também nos fazem entender melhor como que o envelhecimento acontece, porque no espaço a gente tem esse estresse, né, todo do espaço, o estresse oxidativo, que faz com que o corpo haja diferente e tenha sinais ao envelhecimento macular relacionada à idade, que é uma doença de olho, que no espaço ele é um exemplo ótimo para dar, porque ela acontece em terra para pessoas acima dos 50 anos. No espaço, com 2, 3 dias você já começa a sentir esses efeitos deletérios do espaço nos olhos. Então, o espaço nos permite não só estudar doenças de maneira mais completa, nos permite também realizar testes em células, né? E aí você consegue ter mais entendimento sobre o envelhecimento e sobre essas doenças que são causadas, né, pelo envelhecimento, como perda óssea, perda de músculo, né, isso muito se fala. Então eu estudo isso, como que as células se comportam fora, e no meu estudo, eu estudei em microgravidade simulada, né? Então, eu tive a oportunidade também de conduzir um experimento para uma indústria farmacêutica aqui do Brasil, né? Com suplementos e leveduras lá no espaço, um estudo sobre envelhecimento. Então, é isso, a gente consegue estudar
tendo o espaço como o nosso amigo para termos aqui terapias mais eficientes, tanto para câncer. Nossa, é um assunto tão vasto que eu não vou poder me alongar aqui, mas é mais ou menos isso. Nossa, incrível, Patrícia. Sobre a Artemis 2, a gente acabou lendo um montão de informação, assistindo aos diversos vídeos que a NASA também publicou ao longo desses dias. A gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre a alimentação dos astronautas. A gente já sabe, né, já era uma informação de antes da Artemis 2 que eles comem essas comidas desidratadas, mas eles, inclusive, eu achei muito curioso, eu vi um vídeo hoje de manhã da Christina Koch, a primeira astronauta mulher a conseguir chegar ali à Lua, dizendo que eles têm as comidas desidratadas, mas eles reidratam lá em cima. Isso eu confesso que eu não fazia ideia. E aí nesse vídeo ela brinca que eles estavam comendo até camarão lá em cima. Então fala pra gente um pouquinho sobre a dieta deles e também queria saber de remédios. Se eles tem dor de cabeça lá em cima, se eles podem tomar, né, um Advil dos remédios que a gente conhece aqui na Terra. Ótimo, muito legal. Então, como que eles reidratam esses alimentos? É o mesmo sistema, basicamente, que de envio de alimentos da estação espacial, tá? Lá você tem um sistema que você reidrata e aquece o alimento. O sistema da Orion, ele é um pouquinho diferenciado porque você não tem aquele tamanho da estação espacial, né? As coisas são reduzidas, o tamanho é reduzido. Então, é mais ou menos o tamanho de uma maletinha, um equipamento que você aquece e insere água nesses... Na verdade, eles são tipo materiais de alumínio, assim, saquinhos de alumínio. Sabe aqueles saquinhos de papa de neném ou de suco, que é meio que tem uma tampinha branquinha? Acho que vocês já viram no mercado. Os alimentos, eles são acondicionados ali, desidratados, porque você não pode levar nenhum alimento in natura, justamente pela falta de refrigeração, né? Você não tem ali espaço suficiente para manter um refrigerador e nem energia suficiente para manter um refrigerador. Então, ali você acondiciona essa variedade enorme de alimentos, até camarões, tortilhas, né? Pudim, sobremesas, ou seja, a alimentação dos astronautas, ela não é apenas funcional para manter o corpo funcionando, ela serve como um elemento crucial para o psicossocial desses astronautas, né? O momento da refeição, ele é um momento em que conecta você com a realidade, porque os astronautas, eles têm ali o efeito overview, né? Que é muito impactante, e você está fora do seu planeta. Então, a alimentação, além de servir como fonte de substratos e de nutrientes e de micronutrientes, ela tem um papel essencial nessa união entre eles e até com a conexão da humanidade deles. Então, a alimentação é extremamente importante. A gente tem, né, até essa falsa ideia de que a comida de astronauta é cápsula, só comprimidos ou líquidos. Na verdade, é muito mais que isso. Desde a época das missões Apollo, né, já se levavam alimentos. Só que, claro, com sistemas mais precários de utilização. Hoje a gente tem esse sistema de aquecimento, mais inserir a água ali para que esses alimentos consigam ser reidratados. Eles também consomem líquidos, né? Obviamente, mas o líquido é controlado. Você só pode utilizar 2 por dia, né? Isso é um pouquinho mais controlado até por conta do peso que foi levado. Você não podia levar muitos litros, né? De chá, café. Eles tomam smoothies. Tudo isso, tudo que você imaginar que é normal aqui na Terra, eles levaram. A única coisa que eles não podem levar, isso eu já comentei em diversas outras situações, é um alimento peculiar, que é o pão, né? O pão não pode ser consumido na estação espacial internacional, nem na estação chinesa, porque ela gera muitas migalhas, né? Então, uma das condições é que o alimento não produza migalhas. Por isso, muito uso de tortilhas, tanto na estação espacial quanto na Orion, né? Então, bolinhos eles não podem comer, mas pudim eles conseguem comer. Alguns outros mais soufflés, assim, também podem ser consumidos. Tudo isso para garantir a nutrição funcional deles, o aporte de micronutrientes e nutrientes e também a condição psicossocial. Você me perguntou dos medicamentos, né? Os medicamentos, eles são... Oi, desculpa. Não, é isso mesmo. Pode falar dos remédios. Os medicamentos, o que acontece? A NASA, ela já tem um kit, que é um kit standard básico, que eles utilizam na estação espacial.
Para a Orion, eles tiveram que dar uma limpadinha, assim, para levar menos. Então, cada astronauta levou o seu kit de primeiros de necessidade, digamos assim, né? Então, como você mencionou, se dá uma dor de cabeça, o que é muito comum no espaço, porque você tem uma alteração dos fluidos, né? Então, você tem mais sangue na parte superior do corpo, é normal ter congestão, dor de cabeça, então eles usam ibuprofeno, usam paracetamol também, que é super comum, usam descongestionantes. Que mais? Medicamentos para sono, porque uma das coisas que impacta muito tanto na estação espacial quanto na viagem é o círculo circadiano. Você tem noção que esses astronautas, eles não estão sentindo o pôr e o nascer do sol? Esse pôr e o nascer do sol, ele é super importante para manutenção da produção de melatonina correta, né? Então, eles perdem meio que a noção do que é dia, o que é noite. Então, eles têm medicamentos controlados que eles podem utilizar para dormir e também podem levar melatonina de acordo com o kit da NASA. O kit desses astronautas não foi liberado, tá, para conhecimento público. Eles não liberaram o que eles levaram cada um, mas dentro do kit normal da NASA tem isso, tem descongestionantes, tem medicamentos para dor de cabeça, e uma coisa que eles liberaram que foi muito engraçado, que até a galera riu bastante, que não conhece, é porque eles usaram ou mostraram o Dulcolax, eu falei a marca, mas enfim, o Bisacodyl, que é o princípio ativo. Eu uso muito na estação espacial. Né? Você tem um movimento peristáltico, que é o movimento que empurra os alimentos da boca até o ânus. São movimentos que são conduzidos pelos músculos, mas também são favorecidos pela gravidade. Então, você tem aí a falta, né, de evacuação por conta da mudança da alimentação, estresse e tudo mais, mas também pela questão da diminuição do esvaziamento gástrico e também alteração da microbiota. São tantas coisas que acontecem, Natália e ouvintes, que é inacreditável, assim. A gente ficaria aqui uns 5 dias só conversando sobre isso. Mas o medicamento que mais chamou atenção, que foi falado, foi o Bisacodyl, que é o laxante, que vários fazem uso, né, por conta dessa alteração importante da microbiota e dos movimentos peristálticos, né, do sistema digestório. São várias, ou colírios são permitidos, eles usam bastante, né, hipromelose, que é uma lágrima artificial, que mais? Nossa, são várias coisas, medicamentos para dormir, que eu já falei. Os descongestionantes são os que eles mais usam. Vocês devem perceber quando eles fazem as entrevistas na estação espacial, que eles estão ali. Normalmente eles estão com o rosto inchado. Isso é por conta da mudança dos fluidos corporais e isso deixa eles com o nariz congestionado. Às vezes nem escutar direito não escutam, não conseguem respirar. São diversas coisas aí que eu me lembro, agora é isso. Mas tem muito mais. Nossa, Patrícia, incrível. Eu já pensei em algumas perguntas de tudo que você respondeu. Eu já vou te fazer, mas só atualizar para quem está chegando agora. Em 43 minutos... os 4 astronautas da Artemis 2 que estão dentro dessa cápsula que a gente está vendo agora, nessa ilustração, ilustração da NASA, agora mudou a imagem, da cápsula Orion, vão fazer a reentrada na Terra. Então, às 8h53, se eu não me engano, continua sendo essa a previsão, eles começam a atravessar a atmosfera da Terra e tocam o mar, o Oceano Pacífico, lá pertinho de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, às 9h05, de acordo com a última atualização da NASA. E quem está aqui nos acompanhando vai assistir a tudo. O que é a tudo? Nesse momento em que eles atravessam a atmosfera, a NASA perde o sinal e a ligação com eles. Eles vão ficar 6 minutos sem se comunicar com a NASA, até que vão voltar a ter comunicação. E aí vai ser já aquela imagem que a gente já conhece mais, que é da cápsula abrindo os paraquedas, são 3 paraquedas, e chegando já numa velocidade muito menor. O momento em que eles vão atravessar a atmosfera, eles estão em uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Para deixar um pouco mais simples o entendimento, são 10 quilômetros por segundo. Imagina isso. Então, a Patrícia que está com a gente, Lazarotto que está trazendo, né, farmacêutica,
especializada em tudo isso que a gente está falando da alimentação dos astronautas, dos treinos que eles fazem, né, para conseguir passar por tudo isso. Na decolagem, eles já são expostos a grandes temperaturas, a grande velocidade, mas a volta também bastante crítica, então eles precisam passar por tudo isso. Ter uma dieta muito específica, que, como a Patrícia estava trazendo para a gente aqui, já é bastante diversa, mas muito específica, e daqui a pouquinho a gente vai falar com ela também sobre os exercícios que eles precisam fazer. Patrícia, agora na sua resposta sobre a comida e também sobre os remédios, eu fiquei com duas dúvidas em relação à questão da água. Você disse que essa é uma questão bastante reduzida, e imagino que isso deve gerar muitas questões para o corpo humano. A desidratação é um grande problema para a gente aqui na Terra. Imagino que lá na viagem espacial seja um ponto muito importante, inclusive para a reentrada, né, para a volta deles aqui. Eles devem chegar desidratados. Queria que você falasse sobre isso. Aí você disse que pão eles não podem levar porque o pão solta as migalhas. Queria que você explicasse melhor por que é perigoso ter as migalhas. A gente sabe que tem a questão ali, né, da gravidade zero, que eles ficam ali flutuando, e imagino que qualquer movimento abrupto da cápsula pode vir um objeto e machucá-los. Eles, inclusive, quando ficam ao longo da jornada, eles ficam sem essa roupa específica desse momento agora, que é justamente para eles passarem por essa alta velocidade e a temperatura bem quente. E acho que é isso. Exato. Então, sobre a desidratação e sobre as migalhas do pão. Tá. Quanto à desidratação, o que acontece? Essa alimentação, ela é extremamente calculada e cada astronauta tem o seu menu, digamos assim, a sua dieta e a referência do que ele precisa comer pelo dia, tá? De acordo com suas preferências, seu peso, sua taxa metabólica basal. Então, assim, ele não estará desidratado num nível em que ele vai ficar doente. É um desidratado, ele vai estar menos hidratado que na Terra, mas tudo calculado para que ele consiga sobreviver, correto? Então, ele não vai ficar desidratado num grau de chegar aqui e ter que ir para o hospital por conta dessa desidratação, porque é tudo muito calculado. Cerca de 3 ou 4 semanas antes do voo, eles passam por essa preparação dos alimentos em específico, eles ficam lá na NASA, existe lá no Human Research Program, tem uma área que é só de nutrição, né? E essa área da nutrição, onde tem os nutricionistas aeroespaciais, eles fazem todos os testes com os alimentos antes. Então, eles já testaram esse cardápio, eles já testaram essa quantidade de água antes. É claro que as condições lá na Orion, o calor é maior, tudo é maior. Então, assim, provavelmente sim, eles voltem desidratados, mas nada que não seja manejável. Eu acho que esse de todos os problemas, Nath, desculpa te chamar de Nath, Natália, é o menor, tá? É o problema que talvez com alguns isotônicos resolva. E, inclusive, isotônicos, eles levam, tá? Além da água, eles levam isotônicos. Qual era a outra pergunta mesmo? Das migalhas. Eu fiquei muito curiosa sobre isso. Isso é muito interessante. A questão das migalhas, Natália, o que é? Essas migalhas, elas podem entrar nos circuitos. E isso pode causar um estrago. Assim... Um botão não funciona. Não podemos calcular o prejuízo, destruir a cápsula e tudo mais, né? Então, é um ambiente que você precisa estar 100% controlado, e essas migalhas realmente podem causar um estrago entrando que às vezes uma migalha tão pequena que você não enxerga pode causar um dano num circuito. Então, essa é a regra da estação espacial, também dos ônibus espaciais. Isso já aí desde 1960 que se tem esse standard, né, de não usar alimentos que criem essas migalhas. Patrícia, em menos de 5 minutos vai ocorrer a separação desses últimos módulos, né, que ainda estão acoplados à cápsula Orion. A nave está a 8.208 quilômetros de distância da Terra, muito pertinho. Né? Eles chegaram a 400 mil quilômetros, a maior distância que humanos já se colocaram em relação à Terra. Então, diminuiu bastante, isso vai diminuir cada vez mais para eles conseguirem
aterrissar no mar, no Oceano Pacífico, lá nos Estados Unidos, às 9 horas e 5 minutos. Faltam, portanto, 37 minutos para isso acontecer. Nesse momento em que a gente fala, a espaçonave está a uma velocidade de 25.749 km por hora. Patrícia, só para encerrar então contigo, queria que você falasse, porque daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse momento dessa última parte dos módulos saindo, mas sobre esse treino físico, né, a preparação física para esse momento tão crítico que vai acontecer daqui a pouquinho desses astronautas todos. Os treinos dos astronautas eles são astronautas profissionais há alguns anos, né? Então eles têm treinos tanto de musculação, resistência física, quanto os treinos de microgravidade, que são feitos em piscinas gigantescas, com profundidades absurdas. Eles passam por treinamentos de ciclo circadiano. O treinamento ele é físico e mental, até porque o que pega mais do que o físico é o mental, tá? O psicossocial, o mental do isolamento, de você estar num local fechado, isso tudo pega muito no psicológico dos astronautas. Então o treinamento ele é feito 360, tanto psicológico quanto um treinamento principalmente das comidas, que elas são testadas antes para ver como que o organismo se comporta frente a elas. O treinamento físico, com musculação, com todas essas questões pertinentes à questão dos músculos, né? Porque é importante salientar também que eles fazem exercícios físicos, como você comentou, para que não haja tanta perda de massa magra. Porque quanto mais, estudos já corroboram essa ideia, de que quanto mais você perde massa magra durante um voo, menor é a sua absorção de micronutrientes e pior é a sua volta, a sua reentrada, né, na Terra. Então, essa parte do exercício físico, além de manter a sanidade, manter a cabeça em dia dos astronautas, mantém imunidade, questões de imunidade e questões também de força deles e metabolismo, que o metabolismo em si, por si só, ele não muda lá no espaço. O que acontece é que Patrícia, ocorrem vou só outras... Oi, te cortar desculpa. muito rapidinho.